Oi, 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 eu estou ao vivo agora, então se você está aí me assistindo no replay, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, a Tayla, que é aluna do programa de desenvolvimento e comunicação mais clara. E ela vai contar um pouco da história dela, um pouco de como ela superou vários obstáculos na vida dela ao desenvolver a comunicação. Deixa eu comentar, colocar aqui no comentário, live. Ei, Tayla, seja bem-vinda, minha convidada de hoje. Já te chamo, tá, Tayla? Um minuto. Comunicadora protagonista. Publicar, deixa eu. Fixei. Ó, já adianto, só para dar alguns recadinhos aqui, porque depois a pessoa pode ver no replay, enfim. As matrículas para o programa de desenvolvimento e comunicação mais clara estão abertas e vão ficar abertas por pouco tempo, abriram hoje, então corre hoje, segunda-feira, eu não sei se você está vendo isso, pode ser que já tenha até fechado, inclusive. Então, se você ainda não deu uma olhada no que te espera, vai lá, confira, lá no link da minha bio, você pode conferir. E hoje eu convidei a Tayla. A Tayla é uma aluna do programa e ela tem vários casos que ela compartilha, né? Várias conquistas, várias vitórias, vários obstáculos superados por ela que ela compartilha com a gente aqui dos bastidores. E eu a convidei para trazer aqui para vocês também e de uma forma ou de outra te inspirar a também melhorar a sua comunicação, a também deixar o medo do julgamento, a insegurança de lado e realmente desenvolver uma comunicação confiante, passar a se expressar de forma clara. Vocês vão ver o que ela. Eu vou deixar ela falar mais, tá, gente? Então eu já vou convidá-la aqui. Vamos lá. Tayla, já vou te convidar, Tayla. Oiê! Oi, Clara. E aí, Tayla, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Ó, primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigada por vir aqui, topar vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência aí com o pessoal e comigo também, né? Que eu vou amar te ouvir. Clara, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz também de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né? Muito gostoso a gente compartilhar nossas conquistas. Quem sabe inspirar outras pessoas aí que passam pelas mesmas situações que eu passei. Com certeza. Então, Tayla, vamos começar. Eu Vamos. falei, gente, eu e a Tayla, a gente não conversou antes. O que a gente conversou foi, Tayla, vai ser um bate-papo. Vamos lá, vamos ver como vai ser. E eu quero, Tayla, que você comece falando um pouquinho da sua história, assim, de quando, o que você se considerava uma pessoa tímida, insegura, ou você se considerava uma pessoa falante? Qual extremo você estava na sua comunicação? E o que isso, em que áreas da sua vida isso te prejudicava? Tá. Clara, eu me considerava. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está nos assistindo, né? Eu me considerava uma pessoa muito tímida e insegura. Né? Então, eu já fazia cursos de autoconhecimento, já faz uns anos que eu tô nessa jornada, né? Mas eu me considerava uma pessoa para me comunicar e principalmente assim, claro, o problema era, eu tá aqui, eu e você, tá tudo bem, mas me colocou numa sala de reunião, até nos próprios cursos, quando eu falava, e aí, Taela, sua vez de falar. Nossa, que tortura que era. Era assim, extremo de traumático. Então, para mim, isso acarretava pequenos desconfortos, mas acarretava, né, claro? Porque às vezes a gente estava lá num evento super legal e eu tenho até uma história que aguenta. Conta aí, E, se quiser, né? Óbvio. claro, com prazer. E, e aí as pessoas iam lá e conversavam, tirava dúvida e falava, pegava no microfone e falava assim, pessoas que não trabalhavam com comunicação e palestra, mas falava super natural. E eu ficava, eu só ficava assim, meu Deus, eu tô com o microfone. Então era horrível, né? E eu até tinha uma certa inveja das pessoas, assim, como que eles conseguem, né? E eu fico desse jeito.
Então, eu me considerava uma pessoa totalmente insegura, né? Uma pessoa muito insegura e uma pessoa muito tímida nesse requisito de falar em público e tá tendo que desenvolver esse papel. E aí, aproveitando, posso, claro, vou pedir licença aqui para falar Claro! coisa, você me corta, tá? Sabe aquela frase? Eu vou até performar, gente. Sabe aquela frase? Se tiver 10 pessoas numa sala e uma tiver medo de barata, a barata vai exatamente nela? Aham. Pois é, eu sou a prova disso. No começo, faz quase um ano, claro. A gente estava num evento super gostoso, tipo um retiro, muito estudo, muita palestra, super gostoso, umas 200 pessoas lá. Beleza. Aí, eis que a palestrante, encantadora, vira para mim e fala assim: Você. Eu assim, você, assim, eu, aham, vem cá. Naquilo, eu acho, gente, eu senti a minha espinha inteira congelando e travando, que eu falei assim, meu Deus. Aí ela virou para um colaborador, né, do evento e falou assim, pega o microfone para ela. Ai, claro. E aí ela começou a me fazer um monte de pergunta. E, claro, a única coisa que eu conseguia pensar é, meu Deus, eu tenho uma foto, é que não dá para trazer aqui. Eu tô olhando pro Aham. chão, porque eu não tava conseguindo olhar pro pessoal. Segurando o microfone, eu só ficava assim, gente, eu tô com o microfone, o que que tá acontecendo? De todas as pessoas, ela tinha que escolher justo eu, a pessoa que mais morre de medo de falar em público, que tem um pavor de microfone. Ah, não, não pode. E aí, qual que foi o problema? Na hora, passa, né, Clara? Na hora a gente tem esse desconforto, mas passa, né? Passa. O problema foi o que eu passei o resto do dia. Porque, poxa vida, Hum. super legal. Eu tava adorando. Eu tive a chance de ir lá, de dar minha opinião, de expressar o que estava sendo aquilo para mim, e eu simplesmente travei e não consegui fazer nada. A minha resposta foi sim. Eu lembro que eu falei sim, e já taquei o microfone do lado, tipo assim, vou sentar. E aí outra pessoa já puxou e eu dei graças a Deus. Né? E olha só que coisa. E hoje eu tô tendo aqui a chance de compartilhar isso, olha que gostoso que é, né, a gente compartilhar. E lá naquele momento eu não consegui, eu simplesmente travei total. Tayla, que legal! Obrigada por compartilhar uma história tão pessoal, né? E é muito Imagina, legal você trazer isso, porque de fato é um desconforto que não acontece só no momento, né? não, esse que é o pior. Eu tava no Então momento, passa o dia remoendo naquilo. Ai, eu não acredito que eu só falei sim. Ai, eu não acredito. E muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas eu passava. Muitas vezes eu esquecia o que eu tinha falado. Então eu falava, parecia que aquele momento tinha apagado da minha mente. total, Clara, total. E Tayla, hoje, a Tayla de hoje, se fosse voltando lá nesse evento que você acredita que você teria tido mais confiança, mais segurança para subir lá no palco, conversar? Sim, claro, com certeza. Lógico, claro, eu tava na frente de 200 pessoas, eu não ia lá e dar um evento, tipo assim, nossa, dei, né, o discurso. Mas com certeza eu teria tido confiança de ir lá e ter conversado, ter expressado, né, ter dado a minha opinião naquele momento tão gostoso que depois eu fiquei uma semana, um dia me remoendo de não ter falado. Eu ficava assim, gente, eu não acredito que eu só falei sim. Olha, mas eu queria ter falado isso, mas eu queria ter falado aquilo. E é muito ruim isso, né? Então, esse foi um evento que me marcou bastante. E Você, eu lembro que eu dei muita risada, porque eu falei assim, gente, de você me todo. desculpa que eu tô rindo também, Tayla, mas eu estou rindo não da sua situação, tá? Eu estou rindo muito mais de como você conta isso hoje, né? Do que da Ah, situação que você viveu. até hoje Mas tudo você foi trouxe memória. um ponto super importante. Eu, às vezes, tá, eu vou interromper aqui só para trazer um conteúdo que eu acho que pode ser relevante, tá? Você disse assim, ah, Clara, claro que eu falei ali na frente, seriam 200 pessoas, né? E uma coisa é super importante as pessoas entenderem também. Quando falar de improviso, falar para 200 pessoas quando a pessoa não está preparada, é difícil para qualquer um. A diferença é que algumas pessoas, a Tayla de antes, correria, né? Se você não correu, você ficou ali, mas é como se você tivesse corrido da situação, né? Só. E a Tayla de hoje não, a Tayla de hoje assumiria aquela bronca ali, né? Então é importante
ressaltar isso que não é porque você, que né, qualquer pessoa, ao lidar com 200 pessoas em um evento que não está preparado, dá um certo frio na barriga. Só Com certeza. que isso para algumas pessoas e não para outras. E é essa grande diferença, assim, mais até do que se iludir achando que nunca vou ter medo de falar em público, sabe? Que vai chegar esse dia, né, que eu não vou ter mais medo. Sim. E, Clara, sabe o que que é interessante, né? Porque eu posso? Claro, não, a live é sua, Tyler. Ai, gente, que chique! Ai, passei É, perfume pra lá. É uma coisa que eu pensava, né? E era uma mentalidade que eu tinha. Eu tinha já um conhecimento que eu não tinha um bom desenvolvimento em falar em público, eu não gostava, tinha essa insegurança, mas era algo assim, ok, eu não vou trabalhar como palestrante, não vou, né? E aí, o que que aconteceu? No meu ambiente de serviço, sabe quando começa, desculpa o termo, mas a água começa a bater na bundinha? Começou a acontecer isso. E aí foi onde eu percebi que eu precisava realmente de uma ajuda para desenvolver, porque aí era já o meu cargo que estava, né, era meu serviço que estava já em jogo. Eu trabalho numa função que é uma das minhas responsabilidades, fazer os treinamentos, os procedimentos internos. E o meu supervisor que estava fazendo. E ele fez por 2 anos. E ele chegou e falou assim: ó, esse ano, a partir de agora, né, você que vai tocar com isso. Tá aqui o cronograma, o planejamento, vai. E aí eu falei assim, e agora, né? Comecei a ler livros de oratória, técnica, mas o problema não era esse. Né? Não era oratória, era pior ainda. Eu tava com o microfone na mão, pensando nas técnicas e que eu tava me uhum. segurando aquela bola de neve que Deus me perdoe, não saía nada, né? Então foi aonde e era uma mentalidade que eu tinha que eu me comunicava bem, né? Uai, eu me comunicava bem. O meu problema era essa parte com o público, mas a minha comunicação era ok. E isso mudou muito, né? Quando eu entrei no programa, no seu programa, e aí a gente vai fazendo as aulas, as atividades e os encontros, a comunidade ouviu tanto de coisa que tinha ali para vir à tona, para melhorar, para ressignificar, né? E hoje essa live está acontecendo por causa disso, porque a Tayla antes jamais, jamais. Eu não falaria não, viu, Clara? Eu daria mil desculpas. Ai, tô tão enrolada essa semana. Você me chama daqui 15 dias? Daqui 15 dias, desculpa melhor ainda. Então, Tyler, pode falar. eu tenho vários pontos da sua fala para trazer à tona aqui que eu amei. Primeiro, essa mania de achar, ai não, a minha profissão não precisa disso. Todo ser humano precisa saber se comunicar bem, né? E aí você trouxe um ponto super importante que eu também caí nessa cilada de não, eu me comunico super bem, de acreditar que se comunica bem. A comunicação é tão além disso. E aí, ó, eu vou pegar um exemplo seu mesmo. Você disse assim, Clara, eu não falaria não, mas eu daria desculpas. Se você precisa arranjar desculpas para falar não, é porque não é confiante o suficiente, não é? Porque eu posso falar não quando eu quiser. Então, até aí eu tô falando para todos vocês que estão nos assistindo também. Se você precisa arrumar desculpas porque você não consegue falar não, tem alguma coisa aí. Falta uma segurança, falta confiança, falta alguma coisa, né? Cada um é único. Mas então, enfim, disso tudo que você trouxe, eu quis ressaltar esses pontos porque eu acho que vale a pena trazer. Sim, é muito importante, né, Clara? Porque você mesmo fala bastante, a autopercepção, né? E algumas percepções a gente não consegue fazer sozinho, né? Uhum. Então, tinha uma mentalidade que era realmente essa, e eu precisei até estar no programa e estar fazendo exercício, e percebendo as dificuldades, e nem sempre a gente lidar com alguma coisa gostoso, né? Quando a gente percebe que a gente tem ali uma falta de autoconfiança, mas aí você consegue trabalhar. E o mais importante era que eu descobri que eu não tinha essa autoconfiança, e aí, né, beleza, parei aqui. Esse, não, vamos, tá, agora eu quero uma ação para ir trabalhando, né? Então, a gente precisa de uma ajuda, eu vou falar por mim, acredito que eu posso falar por você também, né? Às vezes a gente Uhum. precisa de ajuda para sair daquele looping, senão a gente fica desculpa, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, e acaba não tomando uma ação, né? É porque é o tipo de coisa, né? Às vezes é difícil assumir que precisamos de ajuda.
Primeiro porque fomos criados, e aí vem até de uma criação. Ai, tem que ser independente, tem que ser independente. Poxa, será? Que tipo de independência, né? Porque buscar ajuda é mostrar que eu sou independente, inclusive de opiniões alheias, sabe? Eu sou. E aí eu fico vendo, às vezes, quantas vezes tentamos fazer coisas sozinhos e ficamos no mesmo lugar, pedalando no mesmo lugar sem saber. E aí eu reclamo, caio na lamentação, ai, nada dá certo pra mim, porque não sei o que, tudo acontece pros outros, né? Muitas vezes ainda olhando o exterior, olhando para outras pessoas que estão lá, ralando, buscando ajuda. Ah, não, porque nada dá certo para mim. Então, eu acho super importante trazer isso, de a importância de ter uma pessoa direcionando. A É, até, importância. pode falar. Pode falar. Desculpa te interromper. Não, é porque eu falo assim, até igual você trouxe mesmo, né? A gente se torna, pelo menos eu posso falar por mim, eu me tornei muito mais independente. Quando eu busquei essa ajuda, que eu era uma pessoa totalmente, né? Eu tinha que depender do supervisor para dar um treinamento, dependia, ficava ali limitada com crenças mesmo, achando que não era capaz, que... Então, eu não era uma pessoa independente, eu não fazia o que eu tinha vontade, o que eu queria. Tinha muitas limitações, né? E aí eu vejo agora, olha aqui, eu tô fazendo uma live com você, eu já fiz as de jogos, né? Hoje os treinamentos eu assumi totalmente essa frente. E assim, claro, eu fiz um treinamento, desculpa estar puxando um pouco um assunto pro outro, tá? Mas a gente vai voltando, não tem problema. Total. É isso mesmo, é um bate-papo, eu tô adorando. Pode ficar à vontade. Eu fiz um treinamento na empresa que eu trabalho e não tinha, né? Foi ali para a parte operacional, então não, por causa da pandemia, não podia reunir num lugar fechado. Foi ao ar livre, aberto. Eu não tinha um slide para apresentar, não tinha um papel segurando e eu estava totalmente confiante de ir lá, só com o microfone na mão e falar. Eu tinha certeza do conteúdo que eu ia entregar, eu tinha certeza da importância que era eles terem aquele conhecimento e foi bem um bate-papo, foi super legal, sabe? Então, assim, algumas coisas pequenas que vão mudando, é uma chavinha pequena que você vai trabalhando, mudando, mas dá um resultado muito grande lá na frente. E Sim. hoje eu sou muito independente com os treinamentos, coisa que lá atrás eu não era, né? Olha que linda. E podia até perder um emprego, né, Tayla? Assim, a gente está falando de. Ai, não era independente como se fosse qualquer coisa. Não, era algo muito grande ali no papel que você executa ali dentro, né? É, era uma responsabilidade, né? O meu supervisor falou, ó, é você que tem que fazer isso, não adianta ele fazer por mim ou outra pessoa. Realmente, se eu não estou conseguindo, dentro de uma empresa, fazer as tarefas que eu sou responsável, com certeza eu não ia ficar ali muito tempo, né? Não, não tinha como, não era sustentável. Era um ponto muito importante, era uma responsabilidade muito importante que eu tinha, que eu não estava executando. Perfeito. E, Tayla, eu percebi na sua fala alguns pontos super importantes que me mostram exatamente o que muito provavelmente mudou na sua mentalidade. Quando você diz assim, ah, eu estava ali, eu sabia do valor que eu podia passar para aquelas pessoas, eu sabia. Então, são crenças mesmo, né? Você trouxe, eu sabia do conhecimento que eu tinha. Então, como que mudar essa chavinha dentro da nossa mente e entender que, cara, eu estou aqui não é por mim apenas. Mas é também o quanto eu preciso, o quanto eu posso compartilhar o que eu sei com essas pessoas. Então não é apenas, ah, eu vou perder o emprego. Não. O que eu falo é, a mudança de mentalidade faz toda a diferença. Até para se sentir mais confiante, né? Sim, total, Clara, total mesmo. É aquela história que você fala bastante, né? A gente ter um conhecimento e não compartilhar esse conhecimento, né? A gente vai morrer com ele e não vai trazer, não vai agregar nada ao mundo, né? Que mundo que a gente quer viver? O que a gente quer fazer nesse mundo? Então, Sim. agregar valor. E uma coisa é, eu agrego esse valor legal, ou eu não agrego porque eu não quero, e outra é, eu quero, mas eu não consigo porque eu tenho algum bloqueio que não deixa eu ir lá e compartilhar num treinamento, numa live, num post, que seja, né? Em qualquer coisa. Então, isso gera frustrações. Pequenas, médias, grandes, depende da pessoa, mas gera. Poxa vida, eu tô lendo um negócio super legal, que eu sei que pode ajudar ou que outras pessoas vão gostar, vão se beneficiar. E aí eu não faço nada com isso. Eu quero, mas eu não consigo fazer. Então isso gera uma
frustração muito grande, né? Gera até uma sensação, às vezes, de incompetência. E aí, a hora que você começa a trabalhar isso, e você vai fazendo pequenas coisas, e as pessoas vão te dando retorno. Isso é o mais legal. Nossa, que legal que você me Perfeito. mandou isso. Nossa, que legal. E aí você começa a falar, gente, que mundo maravilhoso que é esse? Por que que eu demorei tanto, né? Por Que 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 eu demorei... legal você trazer isso. É como se eu costumo brincar, Tayla, que tem um mundo para quem se comunica bem e um mundo para quem não se comunica bem. Nós parece que nós vivemos em mundos diferentes, assim. É como se eu entrasse, a partir do momento que eu começo a desenvolver a minha comunicação e começo a me tornar uma pessoa que se comunica, uma pessoa confiante para se comunicar, em qualquer situação, seja num treinamento, seja numa live aqui, qualquer situação, um a um, é como se eu entrasse num novo ambiente e falasse, uau! Sabe? Parece uma aluna falou em uma outra live, ela falou, Clara, nada mudou, só que tudo mudou. Era o mesmo supervisor, eram as mesmas pessoas, era o mesmo ambiente, mas tudo mudou, porque é bem isso. É, e a gente está falando, claro, aqui no meu caso, né, de parte profissional, de ambiente de trabalho, de live, mas dentro de casa mesmo, né? A mudança a gente fala é mais significativa, às vezes lá fora, mas dentro de casa, a comunicação com o pai, com a mãe, nossa, como muda, como melhora, aquele clima tenso que vivia antes, como fica mais leve, né? Exato. A Mari até comentou a frase, exatamente a frase que eu falei. Se bobear, a gente falou na mesma hora, porque ainda não tinha chegado aqui, não. Que é, existe um mundo para quem se comunica bem e um para quem se comunica mal. Ô, Tayla, ai, peraí, gente, que. Opa, ai, desculpa, mexi aqui no comentário. Ô, Tayla, isso que você falou é fundamental. A comunicação não é apenas o profissional. O profissional vai ter resultados e talvez você vai perceber mais no profissional? Sim. Até porque vem muitos elogios, né? E aí é legal, porque, enfim, é, é comum a gente passar mais tempo do nosso dia no trabalho, mas as nossas relações pessoais, pelo menos as minhas e o que você está compartilhando, melhoraram muito, e não porque as pessoas mudaram, Sim, sim. né? É muito difícil, né? Claro, quando a gente vê, às vezes, pessoas do nosso convívio terminar relacionamentos, ter brigas por falta de comunicação. Agora, depois de ter feito todo o programa, né, ele é bem completo, então, de ter um olhar diferente, que é uma chavinha que a gente acende, né? E a gente fala, poxa vida, era uma coisa tão simples de resolver, né? Não era o fim do mundo, era uma coisa simples, mas É. que faz diferença. Você já terminou a versão 2.0, Tayla? Não, ainda não, Clara. Não? Ixi, então ainda tem muita coisa para vir aí ainda. Ah, Muitas, é? Ah, não. muitas coisas para conquistar. Ô, Eu já fiz Tayla, anos dela. ah, o que eu quero saber uma coisa, assim, às vezes a gente falando parece que é todo mundo cor-de-rosa, né? Vou aprender essa técnica, vou aplicar e pronto. Não, né? Existe um. É desafiador. Eu falo Muito. isso muito. É muito importante a pessoa ter o seu próprio comprometimento. Eu quero saber de você, assim, só para as pessoas também não acharem que é algo, uma pílula mágica, sabe? Então você precisou superar obstáculos seus, né? Nossa, muito, Clara, muito. Inclusive, eu acho que você presenciou um pouco até alguns deles, né? Quando. Eu vou falar já dentro do programa, porque foi quando estava trazendo, levantando as coisas, né? Quando a gente começou a pontuar algumas coisas que eu precisava trabalhar, quando a gente foi identificando, né? Uhum. Cada um identificando o seu, cada processo tem as suas partes para melhorar. Eu lembro que eu cheguei num momento que eu simplesmente parei. Eu parei, eu falei assim, não tenho o que fazer aqui. Era muito mais cômodo eu simplesmente largar, né? Era muito mais cômodo eu simplesmente deixar do jeito que estava. Eu já estava com aquelas frustrações mesmo, então, deixa pra lá, né? E aí começou a vir a chavinha, né? E você nos encontros trabalhando, e eu, assim, gente, realmente, realmente. E aí, claro, vou puxar um assunto, tá? Mas já Vai? para trabalhar. Eu sempre gostei muito de videogame, videogame sempre teve muito ligado com meu irmão na minha infância, então ele me remete a uma coisa muito gostosa. E eu sempre vi as pessoas gravando jogo e mostrando jogo novo, eu achava o máximo, o máximo. Só que assim, achava o máximo os outros, nossa, olha que legal. Aí eu comecei a ver umas pessoas
que eu conhecia, fazendo live de jogo, né, e tal. E eu falei assim, gente, será que é tão simples assim que tá? Aí eu baixei, claro, eu baixei o programa, eu baixei o jogo, tava tudo certo. E a coragem para dar play e fazer. Foi uns 2 meses assim, de todo dia abrir e segurar no play e não fazer. Então é uma luta diária, sim. Existem os momentos que a gente vai se sentir um pouco mais frágil e não vai conseguir ter aquela atitude que a gente queria assim de cara. A gente sabe que a gente precisa fazer, mas acaba levando um tempinho. Só que acredito, vai fazendo, vai persistente, que a hora que você vira a chave. É um play. Eu dei um play, pronto. Ontem mesmo eu tava fazendo live apresentando uma temporada nova, né, de jogo pro pessoal. E é muito gostoso, né, Clara? É muito gostoso a gente compartilhar, seja o que for. Pode ser alguma coisa de um conhecimento, pode ser ali um jogo, um hobby pra gente estar comunicando. A gente quer estar em contato com outras pessoas, né? A gente quer estar fazendo como se fosse comunidades, assim, né? Vivendo Sim. em, compartilhando as coisas. Tribos. É, faz parte do ser humano, né, Tayla? E eu Bem, lembro o dia que você compartilhou com a turma essa sua conquista da live. e eu lembro que eu tava assim, em êxtase, né? Eu acho que eu tava tipo, ai, gente, não sei o que, todo mundo assim, que legal, parabéns. Eu, não, mas vocês não estão entendendo, que demais. E acho que algumas pessoas nem sabiam o que era fazer uma stream. E eu, nossa, por que aí você explicou? É, Então, é uma conquista que a gente faz junto também, né, Clara? Isso que é muito legal. e eu acho que é importante ressaltar, né, Tayla? Beleza, existe esse obstáculo que a maioria das vezes é interno, é isso que eu falo muito com as pessoas. As pessoas falam, eu não consigo falar em público. Não é o público que não te deixa falar em público, não. É o seu obstáculo interno. Existe esse obstáculo. E aí, aqui, para ultrapassar esse obstáculo, é o medo aqui, né? Então, é necessário muita coragem, mas do outro lado do medo é maravilhoso, é êxtase, é isso aí mesmo que você trouxe. Clara, eu chuto a dizer, assim, né, na minha opinião, que é totalmente a comunicação interna, não é a externa, não é. A gente acaba projetando nos outros, mas é aquela história, né, daqueles cursos que a gente fez, o dragão tá dentro de nós, né? O medo a gente projeta e a gente fica travado nele, a gente fica num ciclo e não consegue sair. Então, é interno. A hora que você põe para tocar, e, e aí dá certo, e é muito gostoso, é muito gratificante, Clara. É muito gratificante. Para mim foi muito gratificante. Eu consegui olhar, né, a Tayla de um ano atrás, que estava com o microfone travado, e hoje está fazendo uma live com você. A Tayla que Demais. não tinha coragem de fazer uma live, de repente tá. A Tayla que hoje consegue ir lá e dar treinamentos, que vai ser bom para mim, e vai ser bom para os colaboradores e para a empresa, né? É importante ter tudo isso, então é muito gratificante, é uma sensação muito gratificante. Sim, eu tenho muito orgulho, assim, de ouvir você falando e eu fico muito, muito feliz mesmo. E, Tyler, eu queria falar um ponto que você trouxe lá no início da sua fala e eu queria conversar um pouquinho sobre isso, que é você falou assim, eu me considerava tímida, eu achava que eu era super tímida, insegura. E esses dias, lá na nossa área de membros, que é a exclusiva para alunos, você colocou lá que você, ai, descobri que eu sou extrovertida, né? Por causa de uma situação aqui, conversei pra caramba, recuperei as minhas energias. E aí eu só queria trazer esse ponto para até dar um conteúdo aqui pro pessoal de quebrar isso que as pessoas acham que só é tímido quem é introvertido. E muitas pessoas às vezes acham que são introvertidas porque são tímidas. E aí você é um caso que, na verdade, é uma pessoa extrovertida, ou seja, recupera suas energias, recarrega suas energias externamente, mas se sentia tímida, né? Sim, sim. Inclusive eu descobri isso recente, viu, Clara? Foi isso, eu descobri isso recente, 2.0, e eu falei assim, gente, como assim, né? E novamente é alguém de fora trazendo e a autopercepção de falar, gente, verdade, realmente, né? E é muito importante ter esse conhecimento, né, Clara? Porque tinha hora que minha energia ficava totalmente esgotada, eu ficava Total. assim, total, parecia que eu estava vegetando em cima da mesa. E aí, de repente, eu não conseguia, não estava atenta, ficava super bem, empolgada e começava já a ficar super produtiva e tal.
E aí eu me considerava uma pessoa tímida, né? Então eu trocava, né? Então eu sou uma pessoa extrovertida. Eu falando é que eu puxo a minha energia de novo, né? Eu tô super Exato, animada já, então exato. Às vezes põe uma música alta, qualquer estímulo externo, né, Tayla? sim, sim, música é muito gostoso também, muito bom. Ô, Tayla, me conta uma coisa. Se eu vou te fazer uma pergunta assim, tem alguma situação, tem alguma coisa que você ainda deseja alcançar e hoje você ainda está travado e está trabalhando e que você sabe, se você não quiser compartilhar, não precisa, tá? Assim, alguma Claro, coisa que você fale assim, não, meu próximo passo vai ser dar uma palestra para 100 pessoas, ou que seja, fazer uma ligação para um amigo que tá, enfim, que faz muito tempo que eu não falo. claro, tem sim. Eu acredito que o autoconhecimento, né, essa jornada, que seja de comunicação, que está muito englobado junto, eu acredito que não é uma coisa que acaba. Cada dia mais a gente melhora, né? A autoconfiança eu não trabalhei lá e pronto, nunca mais. É como se você todo dia tomasse aquela dose, né, de autoconfiança, então é um processo mesmo. E o processo é Uhum. muito importante, acho que ele faz parte. Então, o próximo passo para mim agora é eu fazer aí eu já estou fazendo a live de jogo, né? Uma coisa mais para um hobby, para uma diversão. Eu acho que você sabe, né? Eu sou reikiana, fiz alguns outros cursos e a minha intenção agora é estar trazendo esse conteúdo. Eu gosto muito de ler livro e eu tenho muita vontade de ter tanto um blog como um canal mesmo no YouTube, falando, sabe? Fazendo uma resenha de um livro, uma coisa mais assim passando esse conhecimento. Porque algumas pessoas não gostam de ler, eu fico na dúvida de qual livro ler, por exemplo. Então, eu quero também tocar esse projeto aí. Que projeto maravilhoso, Tayla. Que lindo. Nossa, eu já sou apoiadora, tá? Isso, vai estar tudo já rodando, hein, Clara, se Deus quiser. Que linda, já quero ver. Ô, Tayla, e se você pudesse, assim, não sei se você pensando agora, se você pudesse falar uma coisa que o curso para você foi assim, Clara, foi tal coisa que virou a minha chave. Teve uma única coisa? Às vezes não tem também, às vezes não, foram várias coisinhas. Teve várias, mas eu acho que para mim a mais forte foi a parte quando a gente chegou no módulo de autoconfiança. E foi quando você estava descrevendo o que era uma pessoa que não tinha, que não tem autoconfiança. Porque assim, eu já tinha feito vários cursos, então para mim era alguma coisa que estava ok. Eu não conseguia enxergar o tanto que a falta dela Uhum. estava atrapalhando mesmo vários projetos da minha vida, que estava me bloqueando de várias coisas que eu queria fazer, que eu sonhava em fazer, né? E aí você começou a descrever. Ah, a pessoa que não tem autoconfiança, ela faz isso, ela faz assado. E aí eu lembro que eu comecei a fazer assim, ó. Eu falei assim, gente, não é possível que eu vou entrar em todas que ela está. E aí eu entrei, eu falei assim. Eu lembro que eu respirei fundo e falei, Jesus. Então, para mim, foi um ponto que foi muito forte, porque realmente foi assim, ó. Tá, agora eu sei disso. Agora eu tenho consciência. Não dá mais para ficar parada, né? Sim. Então, agora tenho que fazer alguma coisa. Não quero mais isso, né? É a virada de chave do tipo, agora eu quero mudar, agora eu vou Foi o mudar. seu chega, né? Foi o meu chega. E para mim foi ele, né, que realmente foi o que virou do tipo, eu vou entrar em ação total. Nossa, eu vou. O que eu vou fazer aqui? Vamos que eu vou. Fui com medo, fui insegura. As primeiras vezes a gente vai tudo, né? Dá a sua Sim. dor, mas aos pouquinhos a gente vai conquistando e percebendo como é gostoso, como é gratificante. E aí, claro, vai ficando mais fácil, né? Aquela ansiedade, Claro. tudo aquilo vai ficando assim, continua tendo, mas é tão leve, é tão leve. Sim. E, claro, de um exemplo, posso dar um exemplo aqui super legal, que Claro. muito também, porque quando eu entrei no programa, né, a gente teve o nosso primeiro encontro e uma semana depois era o treinamento que eu ia dar para o pessoal novo que ia entrar na empresa, né? E eu lembro que, tipo assim, eu tava super nervosa já sofrendo com ansiedade, óbvio. E você deu várias dicas legais. Eu lembro que você deu uma dica que fez também muita diferença para mim, assim, de gastar essa adrenalina que a gente fica na hora, né?
E eu lembro que você falou assim, ó, vai no banheiro, dá uns pulinhos, né? Faz um polichinelo. E eu lembro que eu fui e falei assim, eu vou parecer uma louca aqui no banheiro, mas eu vou. Gente, a hora que eu entrei lá pra fazer, que eu peguei o microfone, já tinha passado. Então já não tava mais com aquele branco de tipo, foi super fluido, foi super divertido. E foi um pequeno, né? Uma pequena ação que já me ajudou muito ali. Então eu lembro que já no primeiro treinamento, caiu justamente uma semana depois do nosso primeiro encontro e já me ajudou muito tudo aquilo que você me passou, todo aquele conteúdo que a gente teve. Nossa, Tayla, que delícia ouvir isso. Obrigada por Claro, compartilhar. eu que agradeço. E só para contextualizar, o pessoal também aqui, né? Pessoal, eu falo muito que para ter qualquer mudança na sua vida, você precisa ter consciência. Então, o processo que a Tayla fez foi, ela entendeu e lá dentro do programa é isso. Eu trago para vocês, para você ter consciência se você precisa mudar ou não aquilo ali. Então, a Tayla assistiu uma aula, percebeu, opa, me encaixo em tudo aí que ela falou. E aí, a partir disso, não é que eu só abandone e falo, agora que você já se identificou sem autoconfiança, já era, não. Aí eu trago, a partir disso, como eu posso, então, desenvolver a minha confiança a partir disso tudo que eu percebi que eu tenho, disso tudo que eu percebi que me impede de ser mais confiante. Então, tem várias dicas. E o curso agora, ele foi todo redesenhado. Então, a versão, é porque a Tayla é da turma 4. A turma 4 ainda era a primeira versão e aí eles ganharam essa versão 2.0. A versão 2.0, agora você está refazendo o curso, Tyler, você vai ver. E essa, quem tá entrando agora, tá ganhando essa versão 2.0, que é toda redesenhada. E nesse módulo, ele tá ainda mais completo. Você vai ver lá, você vai se surpreender. Tá incrível mesmo, Clara. Eu assisti alguns módulos já, eu amei os desafios, eu tô realmente achando incrível, tá valendo muito a pena mesmo. Tô esperando o seu lá, viu? Ah, verdade, pode deixar. É, tô achando incrível os desafios, mas ainda tô esperando o seu. Ô, Tayla, é muito legal mesmo ver assim. E de verdade, você tá se comunicando super bem, com uma fluidez. Tá falando. Enfim, sério, eu tô amando, amando, amando bater esse papo aqui com você. Tá me transmitindo muita confiança, uma Ah, voz calma. E como que você tá se sentindo? É a primeira live sua no Instagram, não é? primeira live minha no Instagram, sozinha com qualquer um. Eu tô me sentindo muito animada, tô muito feliz, muito mesmo, claro. E muito obrigada. Eu acho que assim, talvez as pessoas que estão assistindo agora, é a primeira vez que estão me vendo, né? Mas se a gente pegar, a primeira vez, nossa primeira comunicação, né? Como assistir aquele pedacinho, assistir hoje, como a gente percebe a diferença, né, Clara? São pequenas coisinhas, pequenos gestos, igual você falou, tom, mas que faz toda a diferença. Sim, eu tô me Sim. sentindo muito bem mesmo. Tô muito feliz. Porque você tá super bem mesmo, tá arrasando. E parece que você já faz lives há muito tempo. Isso tudo é o quê? É resultado da sua autoconfiança? É natural, né, Clara? Eu sou assim, eu sou E é natural. mesmo, né, Tayla? Agora já faz parte de você. Tayla, hoje você se define como o quê? Antes você se definia como tímida. E agora? Não precisa ter uma definição também, não, tá? Só Tá. se. Claro, eu só falo uma coisa, não sou mais tímida. Graças a Deus eu superei a timidez, né? Eu me considerava, acho que mais insegura, né? Mas muito mais insegura do que tímida. Eu acho que a timidez era uma consequência da insegurança. Uhum. Hoje eu me sinto, claro, como eu volto a falar, a jornada ela continua, então não é, trabalhei aqui a autoconfiança, segurança, pronto, acabou, né? Um degrauzinho de cada vez. Mas eu já me considero uma pessoa muito mais segura e o que isso me traz é que eu consigo ser muito mais eu, né, Clara? Porque antes, o que a gente faz? Ai, gente, como que eu vou fazer um treinamento? Ou vou falar? Como que eu vou me comportar? O que eu vou falar? O que eu vou usar? Agora não, é muito mais, igual você falou, é leve. É leve, porque não é pesado ser você mesmo, né? Não é pesado. Então, acho que hoje eu posso dizer que eu estou caminhando cada vez mais para isso. Ser eu mesmo. Ser eu mesma, né? Então, e isso é muito leve, isso é muito gostoso. Então, hoje eu me considero uma pessoa muito mais leve
muito mais autêntica do que ela traz. Claro que eu ainda quero ser muito mais, mas muito mais autêntica do que ela traz. E extrovertida. É. E Tayla, você me fez lembrar de uma coisa. E medo do julgamento? Você tinha também ou não? Total, Clara. Total, total. O meu Isso te peito, paralisava? nossa. Por exemplo, esses casos que eu contei, né? Contei tanto do treinamento quanto aquela vez que eu estava naquele evento, que eu peguei o microfone. O que me paralisou foi, gente, o que que essas pessoas vão Hum, pensar, né? Não era nem um pouco do tipo, eu vou contribuir, que legal. Era assim, o que que essas pessoas vão pensar? Então era totalmente esse medo do julgamento. Inclusive na primeira live que eu fiz de jogo, tá? Quando eu vou falar live, eu vou falar stream, mas é de jogo. Por tá. mais que eu fiz, eu tava com muito medo do julgamento, de aparecer algum comentário, sabe? Alguma coisa assim. E aí a gente vai percebendo, né? O programa ele trabalha muito essa parte também, né, Clara? E a gente vai percebendo que, novamente, é uma comunicação interna. É mais o julgamento que a gente está fazendo de si mesmo do que o que as outras pessoas vão estar falando, né? Então eu percebia que era muito mais o julgamento que eu fazia, de tipo, você fez isso, nossa, você falou aquilo, nossa, que você está fazendo? Para que você fez isso, né? E era uma coisa muito assim, nossa, para quê? Ninguém quer ouvir isso, ninguém quer ver você não, Tara, para, que inútil, nossa. Então era muito mais um julgamento interno que eu acabava externalizando, e aí eu fui trabalhando isso, do que externo. Mas sim, eu tinha esse medo com certeza, ele era muito forte. Ai, eu gosto de ouvir, porque eu também, sabe, nas suas falas eu me vejo, eu vejo a Clara lá antigamente. E aí você trouxe uma palavrinha que eu quero te fazer uma pergunta. E medo de errar, Tayla? Você tinha? De errar, Clara, É, assim, de fazer alguma coisa errado? eu tinha, Clara, mas eu tinha medo de errar pensando no julgamento que eu ia ter. Isso. Eu não quero errar, porque eu não quero que as pessoas me façam crítica, né? Eu queria aprovação. Então, na minha mentalidade, eu não podia errar, porque senão eu não ia ter aprovação, né? Então, para mim, isso eu já ia para uma reunião simples de 3 pessoas, eu já travava, porque e se eu fizer um comentário errado? E aí fazia o quê? Engolia, né? Não falava nada, e aí aquilo ali ficava depois. Aí dava raiva, dava acesso de ansiedade, aí vinha a autopunição, porque devia ter falado agora eu vou resolver isso sozinho, né? Então, mas era esse medo, eu tinha medo de errar assim, pensando no julgamento das outras pessoas. Perfeito. É porque quando você estava trazendo esse fato seu do medo do julgamento, eu lembrei disso meu mesmo. Eu me simpatizei com esse momento de quanto eu tinha, muitas vezes, tinha tanto medo de falar bobagem, que aí eu segurava às vezes. Tem gente te elogiando aqui. A Débora tá aí. Oi, Débora. Lady Slane, eu recebi sua mensagem, viu? Obrigada. A Mari me encaminhou. Eu ia te responder, vou ainda te responder. A Bruna, aluna nova, tá? Ela é maravilhosa, falou muito bem. E aí, Bruna, daqui a um dia sou eu e você fazendo uma live também, hein? Se prepare. A Bruna entrou agora para o programa. Tayla, Ela, eu amei demais falar com você. eu também, Clara. Eu senti muita leveza em tudo que você trouxe. Eu agradeço muito, de coração mesmo, assim, desde a confiança que você depositou, né? A dedicação também em fazer o programa. E ousar e enfrentar seus obstáculos. Porque, de novo, gente, não, eu tô aqui para pegar na mão, eu vou dar as dicas que for necessário, eu vou mostrar o caminho e vou te puxar. Agora, se você puxar para trás, não dá. Então, é, é um processo que eu tô aqui para ajudar, mas que é cada um, né? É um processo de cada um. Então, eu agradeço demais, Tayla, por você ter se desafiado. E é claro que né, todo o programa foi desenhado para estruturar também, para que você avance esses obstáculos, mas é tudo mérito seu. Eu gosto de falar assim, é um mérito que é merecido, porque você entrou em campo, sabe? Então, parabéns por tudo que você está colhendo. Eu tenho certeza que vai vir muita coisa aí pela frente. Obrigada, Clara. Que gostoso ouvir isso de você, mas eu acho que eu que tenho que agradecer mesmo. Então, muito, muito, muito obrigada. Porque
realmente, assim, é igual você falou, é um êxtase, sabe? É uma liberdade de poder escolher, né? De não ficar mais Hum. travado para padrões, de poder escolher. Então, muito, muito obrigada mesmo pela sua dedicação, por todo o seu conhecimento que você compartilha, né? Porque é muito conhecimento que você traz, Clara, de uma forma muito, muito simples, muito leve, né? Então, é uma coisa muito gostosa de ir fazendo e muito, muito obrigada mesmo. Mérito seu também. Que bom, Tayla. E pessoal, que a história da Tayla sirva de inspiração aí. Se tem alguém com dúvida, se entra ou não entra no programa, se de uma forma ou de outra você se identificou um pouco com a história da Tayla, você pode ser essa pessoa também a superar os obstáculos, a estar comigo nessa jornada. E eu quero ver o seu canal no YouTube logo, logo, hein? Pode deixar, vai ser a primeira vez, Clara. É, Aí então tá bom. a gente faz uma live disso, entendeu? Para mostrar o canal e tal. Combinadíssimo, combinadíssimo. Tayla, muito obrigada. Um beijo. Eu vou. Pessoal, só o último recadinho aqui, Tayla, antes de eu fechar. Pessoal, quem tiver interesse em conhecer mais, clica no link da bio e tiver alguma dúvida, lá no link vai abrir uma página que tem um vídeo onde eu explico tudo do programa. Caso você ainda fique com dúvida, chame no WhatsApp que a Mari, ela tá até aí, ó, nos comentários, vai te atender. E eu também, ou então pode ser que você caia no WhatsApp dela ou no meu, e a gente vai fazer de tudo para ter você aqui com a gente, porque é a última turma do ano, tá? É a última turma do ano, não sabemos quando terá a outra. Enfim, Tayla, muito obrigada de coração. Boa noite para você, bom descanso. Você arrasou na sua primeira live. Ai, que bom, Clara. Muito obrigada. Obrigada pela pessoal que ficou acompanhando a gente aí. Espero que tenha sido gostoso, produtivo para todo mundo, né? E muito obrigada, Clara, pelo convite. Eu amei, amei de verdade. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Faremos outras. Boa noite, gente. Obrigada aí pela presença. Beijos.